Estamos no 23º Congresso do Partido Socialista, que se realiza em Portimão. Estamos na Portimão Arena e connosco temos José Luís Carneiro, o secretário-geral adjunto do Partido Socialista. Muito boa tarde. Já se tem falado dessa sucessão de António Costa, mas esse é um tema que o próprio chefe do governo e líder do PS de alguma forma tem querido afastar, também aqui durante este próprio Congresso, por aquilo que foi dizendo. Para si, no seu entender, justifica-se este tema e pergunto-lhe se é certo, na sua opinião, que António Costa vai continuar como líder do partido e como primeiro-ministro para lá de 2023? Olha, eu acho que, como tem dito o secretário-geral, aliás de uma forma muito clara, é uma discussão que faz, honestamente, pouco sentido, na medida em que ele acaba de ser eleito, o secretário-geral, com 94% dos votos. Acabámos de conseguir, aliás, em cima do Congresso, que aqueles que se candidataram com uma proposta alternativa em termos de moção de orientação estratégica tivessem acedido a integrar as listas em conjunto e, portanto, num esforço de unidade que respeita a diversidade e a pluralidade de opiniões. Qual é a grande preocupação que temos hoje? A grande preocupação é de garantirmos que o país consegue debelar esta pandemia e que, simultaneamente, consegue garantir as condições de recuperação das condições de vida da nossa população. E fazê-lo com dois instrumentos que tem ao seu dispor, dois instrumentos poderosos. O Plano de Recuperação e de Resiliência e, por outro lado, o Quadro Financeiro Plurianual, que são dois objetivos instrumentais, digamos assim, que foram objeto de um trabalho que deve ser reconhecido não apenas, mas fundamentalmente do nosso Primeiro-Ministro e Secretário-Geral António Costa, mas de uma vasta equipa diplomática e do Ministro dos Negócios Estrangeiros, e com isto podemos e temos a ambição de podermos, de uma vez por todas, remover muitos dos obstáculos ao desenvolvimento. Uma política de investimento público na modernização das infraestruturas, de modernização das funções sociais, mas também das funções de soberania do Estado. António Costa... E da aposta no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública, na política de habitação, transportes, mobilidade, enfim. Temos condições únicas para enfrentar os grandes desafios estratégicos do país. E, portanto, a nossa grande prioridade e a nossa concentração está nesse objetivo de serviço ao país. António Costa deixa, aliás, bastante claros esses objetivos na moção que apresentou e deixa clara a ideia de que quer ficar até para gerir enfim, a crise e depois a recuperação que se impõe de seguida. O que eu lhe pergunto também é porque alguns dos seus colegas de partido já vieram até recentemente dizer que gostavam ou que esperam que António Costa fique para lá de 2023 por acreditarem até que essa missão se vai prolongar. Eu pergunto-lhe se seria pelo menos, enfim, não podemos prever o futuro, mas o seu desejo é uma coisa que visse com bons olhos essa continuidade. Esse é o meu desejo e estou convicto, tenho a firme convicção de que o compromisso que o secretário-geral do PS, António Costa, estabeleceu com os portugueses é um compromisso para honrar. E é muito importante que se tenha em consideração o seguinte: há muito tempo que o atual secretário-geral e também primeiro-ministro tem uma visão estratégica, que aliás apelidou de estratégia para a década, que tem um horizonte político e um horizonte, digamos, de valorização do país nas suas múltiplas dimensões, afirmando como um país que conta na vida internacional, que conta na vida europeia. Se verificarem, houve a preocupação de estabelecer um conjunto de documentos estratégicos que depois se traduziram nos compromissos eleitorais, que por sua vez foram transpostos para os programas do governo. Se olharem para aquelas que são as linhas mestras dessa estratégia política, verificarão que o compromisso que ele tem estabelecido com os portugueses é um compromisso para honrar. E essa, do meu ponto de vista, é a maior garantia do futuro, como se viu no decurso desta pandemia. O compromisso até 2023. O compromisso como secretário-geral é o compromisso até 2023, mas a minha convicção é que teremos secretário-geral e primeiro-ministro para corresponder a um desafio estratégico que vai para lá de 2023. Muito bem. Queria lhe perguntar, aliás, ainda sobre essa questão da sucessão, disse hoje de manhã que não havia tabu, na verdade, sobre o assunto. Dos 4 nomes de que se tem falado, e há 4 nomes de que se fala mais frequentemente, estão todos sentados ali na mesa do Congresso, tem alguém que conheça melhor, que lhe seja mais próximo? É muito importante. Ou enfim, cuja linha política se identifique mais. Como disse, essa questão é uma questão que é estritamente de discussão mediática, porque ela não é uma questão que se coloca ao conjunto dos cidadãos
no país. Eu conheço bem o país, tenho andado por todos os territórios, Na preparação não autárquica. apenas na preparação das candidaturas, mas também naquilo que tem a ver com a preparação das prioridades. Esse não é claramente um tema que esteja na agenda dos portugueses. Mas é natural que no Agora é um PS tema que pense esteja, nisso. digamos, no debate mediático, no debate político ou partidário. E é muito importante, como aliás tem dito também o António Costa, é muito relevante que o Partido Socialista tenha espaço nas funções diversas de serviço público, nas autarquias, no Parlamento Europeu, no Governo, que seja um espaço de criação e de desenvolvimento de competências políticas que garantam o futuro do Partido Socialista. É muito relevante termos quadros tão qualificados como aqueles que têm vindo a ser referenciados. Todos eles, de forma diversa, de perfil diverso, Sim. têm qualidades humanas, cívicas, políticas, para servirem um dia bem o país e o interesse público. Deixa-me perguntar-lhe aqui outra coisa. A propósito daquilo que é este congresso, um dos temas, pelo menos, que tem sido trazido pelos autarcas e tem também muita experiência nesse campo, a questão da regionalização. O Partido Socialista acredita que vai mesmo avançar com esse processo em 2024, avançar com a questão do referendo, ou vamos ficar aqui apenas por uma reflexão sobre o processo de descentralização que depois acabará por não resultar em algo mais conclusivo, até porque esta é uma questão que já se arrasta há algum tempo. E como é que olha também para esta pressão que alguns autarcas estão a fazer também ao trazer este tema aqui para este Congresso? A moção de estratégia do secretário-geral reeleito é bastante clara desse ponto de vista. Primeira prioridade, consolidar o processo de descentralização em curso. É o maior processo de descentralização de que há memória no nosso país. Estamos a atribuir competências e novas responsabilidades, quer para as áreas metropolitanas, quer para as comunidades intermunicipais, quer para as câmaras municipais e juntas de freguesia, nos setores da saúde, da educação, da habitação, dos transportes e da mobilidade, da proteção civil, da cultura, enfim, entre tantos outros domínios. Simultaneamente, deu-se um passo muito relevante de legitimação democrática das comissões de coordenação e desenvolvimento regionais, nomeadamente com a eleição indireta, neste caso uma eleição a partir dos autarcas do presidente ou da presidente nós temos duas neste momento presidentes de comissões de coordenação e desenvolvimento regionais, Lisboa e Vale do Tejo e a região centro, e portanto a eleição dos atuais titulares das comissões de coordenação e desenvolvimento regional ocorreu por eleição dos presidentes de Câmara e autarcas que integram as assembleias Isso acha que foi um municipais. passo que facilita? Um dos vice-presidentes é também eleito pelos presidentes de Câmara. E há um que é da escolha do Governo. Ora, este esforço de legitimação democrática transformou, do meu ponto de vista, a concepção do poder regional. Porquê? Porque se até aqui o titular do órgão de desenvolvimento regional prestava contas única e exclusivamente a quem o nomeava, a quem o designava, agora passa a ter a responsabilidade de prestar contas também aos autarcas e àqueles que contribuem para a sua eleição. Acha que isso pode ser suficiente para convencer, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa, que o próprio Primeiro-Ministro chegou a dizer que podia ser ali um obstáculo, uma vez que ele já foi contra, em 98, por exemplo, no referendo, este processo? Por aquilo que sei hoje, temos também no Sr. Presidente da República uma voz que é hoje mais claramente defensora do reforço dos poderes regionais. E o que é que terá convencido Marcelo Rebelo de Sousa nesse caminho? Já posso chegar aí, mas permita-me só, há depois agora um segundo, digamos, passo em relação ao reforço dos poderes regionais. Tem a ver com a integração dos poderes, de alguns dos poderes desconcentrados do Estado na esfera de responsabilidade das comissões de coordenação e desenvolvimento regionais. Consolidado que esteja este processo, e é o que está previsto na nossa moção de estratégia, consolidado que esteja este processo, avaliados que estejam os seus resultados, é então um momento de podermos avançar para considerarmos a realização de um novo referendo para efeitos de concretização das regiões político-administrativas. Eu diria que esta pandemia, respondendo à sua questão, sobre o Presidente da República. eu diria que o modo como se percepcionou a necessidade
de termos um reforço do músculo institucional, das estruturas de maior proximidade territorial para responder a crises como aquelas que nós vivemos, nomeadamente a crise de saúde pública, estará entre as razões pelas quais, na minha apreciação, temos, digamos, ouvido na expressão pública do Sr. Presidente da República esta, digamos, noção, já agora esta vontade mais clara de olhar para os poderes regionais como fatores de desenvolvimento, de identificação de necessidades e de problemas, simultaneamente também de melhor implementação e execução das políticas públicas. Deixa-me só pegar nessa ideia para lhe perguntar uma coisa. Ainda hoje ouvimos aqui Basílio Horta, a autarca do PS por Sintra, sugerir a Marcelo Rebelo de Sousa que avance, por exemplo, com uma condecoração aos autarcas do país pela forma como estiveram também na luta contra a pandemia, e disso mesmo falava o José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS, e como volta a sublinhar, alguém também com muita experiência nesse campo de autarca. Eu diria que justifica-se na sua opinião? Do meu ponto, eu não quero estar a condicionar aquilo que é, digamos, o espaço de decisão do Sr. Presidente da República. Agora, que os autarcas merecem o reconhecimento de todos nós, disso eu não tenho dúvidas. Eu que pude dialogar praticamente do modo diário com os autarcas deste país, para saber como estava a decorrer a resposta à crise pandémica e o apoio, sobretudo, aos mais frágeis do ponto de vista económico e social, sei bem o relevo que os autarcas de freguesia, que os presidentes de Câmara e vereadores, membros das Assembleias Municipais tiveram, por um lado, para conhecer, identificar dificuldades e depois para estruturar a resposta política às necessidades das populações. Eles merecem o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento público. E temos eleições já no mês que vem. Perguntava-lhe, a pergunta clássica para eleições, que é, afinal, o que é que será um bom resultado para o PS, também tendo em conta que o PS parte de um resultado muito bom em 2017 e, portanto, pode haver aqui alguma necessidade de fazer uma gestão de expectativas. Sim, nós temos já repetido esta resposta, portanto, é de vosso conhecimento. Nós ganhámos em 2013 com um resultado excelente. Este resultado consolidou-se em 2017. Sim. Ora, como é evidente, é muito difícil estar permanentemente, digamos, a bater recordes eleitorais. A nossa expectativa é a de mantermos a maioria dos municípios e a maioria das freguesias, porque isso permite-nos, e aqui é que está, digamos, do meu ponto de vista, a questão crucial, nós não olhamos para o poder pelo poder, não queremos ganhar por ganhar, nós queremos servir humildemente as populações, porque entendemos que com as autarquias temos um instrumento essencial de resposta às suas necessidades e também de concretização e de implementação destas opções estratégicas para o país. Deixa-me só perguntar-lhe por uma autarquia em específica, a do Porto. Chegou a estar entre os nomes que foram lançados para uma possível candidatura, acabou por não estar disponível e isso acabou por não acontecer. Pergunto-lhe se é uma porta que fecha no futuro, se gostaria ainda de tentar essa corrida. Olha, antes de mais, eu queria, neste momento, formular os votos das maiores felicidades àquele que é o nosso candidato, ao Tiago Barbosa Ribeiro. Queria, em segundo lugar, sublinhar que ele tem vindo a desenvolver uma campanha de muita qualidade. Tem colocado os temas que mais preocupam a cidade no centro da agenda política, tem feito um esforço de contacto com as instituições e de contacto com os cidadãos e, em democracia, todos ganham, porque a vida democrática não é só quem obtém maiorias políticas que ganha as eleições. Ou seja, a democracia ganha com de que o Partido Socialista possa influenciar também aquilo que será a governação autárquica, mesmo que não consiga vencer a Câmara Municipal, até porque parece muito difícil conseguir um resultado que permita retirar Rui Moreira do poder. Pelo menos é o que vão indicando as intenções de voto, as sondagens feitas. Olha, o Porto, aliás, é um bom exemplo de surpresas. Histórico de surpresas eleitorais. Todos nos recordamos que o Dr. Fernando Gomes tinha sondagens que davam maioria absoluta e perdeu a Câmara Municipal. Depois tínhamos o Dr. Luís Filipe Menezes, que também tinha sondagens que davam maioria absoluta e perdeu a Câmara Municipal para o Dr. Rui Moreira. Aquilo que eu tenho dito e que posso reiterar é o Partido Socialista é um grande partido. E na cidade de Porto, muito concretamente, tem um histórico de serviço, de transformação da própria cidade. O Parque da Cidade, a Casa da Música, toda a resolução de problemas de mobilidade sérios e graves que havia no passado.
um sentido de responsabilidade também com a própria administração dos recursos financeiros, o Porto Património da Humanidade, ou seja, há um histórico e há um património, há uma herança do Partido Socialista da cidade que nos garante que o Partido Socialista tem o respeito dos cidadãos eleitores do Porto. Nós, quando avançamos por uma eleição, eu já fui a várias, quando partimos para ganhar. E acredita que, tal como eu lhe estava a perguntar há pouco, que é possível o PS influenciar os destinos da cidade, mesmo não vencendo Rui Moreira? Eu quero colocar o cenário da disputa eleitoral e, portanto, é nesse quadro que eu quero posicionar o Partido Socialista e a candidatura do Tiago Barbosa Ribeiro, e eu quero dar conta de que, efetivamente, a qualidade das equipas que tem com ele dá, efetivamente, condições para que o PS se coloque na perspectiva da disputa eleitoral. No dia 26 à noite vamos conhecer os resultados, mas independentemente dos resultados, o Partido Socialista influenciará sempre a política da cidade. Só por não responder ali à primeira questão sobre o Porto, que era se é uma porta que fecha, se ainda gostaria de tentar esse desafio autárquico. Eu neste momento estou totalmente concentrado, como devem compreender, naquela que é a minha missão. A minha missão neste momento é de servir o interesse público a partir das funções que tenho como secretário-geral adjunto do PS e como deputado da Assembleia da República, com responsabilidades acrescidas que bem conhecem. Agradeço José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do Partido Socialista. Esteve connosco aqui em entrevista no 23º Congresso do PS, que decorre em Portimão, na Portimão Arena.